Olá você, seja bem-vindo ao nosso curso Inglês sob medida. Esta é a nossa segunda aula. Nós vimos na aula anterior o assunto sobre verbo to be no presente simples afirmativo. Já nessa segunda aula, nós vamos dar continuidade ao verbo to be, porém, nós vamos dar uma continuidade com ele no presente simples negativo e no presente simples interrogativo. Ainda nesta mesma aula, vamos falar um pouco sobre as respostas curtas, as conhecidas short answers, que quando nós somos questionados sobre alguma coisa, a resposta é sim ou não, mas é rápida. Olá, seja bem-vindo, essa é a nossa segunda aula do curso Inglês sob medida. Nós falamos na aula anterior sobre o verbo to be no presente simples afirmativo. E agora, nessa aula, nós vamos falar ainda sobre o verbo to be, porém, nós vamos falar o verbo to be no presente simples, mas na forma negativa, e também no presente simples na forma interrogativa. Ao final da aula, vamos ter um breve comentário sobre short answers, que são respostas curtas, quando nós usamos essas respostas. Observe que nas frases a seguir, haverá uma alteração em relação às frases que nós vimos na aula anterior, quando nós falamos sobre o verbo to be no presente simples afirmativo. Essa frase é uma frase interrogativa e a frase diz: Hello, am I late? Percebam que houve uma alteração importante na estrutura da frase. Não é simplesmente o fato de você ver um ponto de interrogação ao final da frase. Esse ponto de interrogação realmente indica que a frase é uma interrogação. Mas há uma necessidade de você fazer uma inversão de verbo e pronome. Em uma frase interrogativa, o pronome ele vem depois do verbo. Esse é o pronome primeira pessoa do singular I. E esse é o verbo to be. Então, o verbo veio antes do pronome. É importante dizer que, mesmo que você escreva algo ou fale em tom de interrogação, a estrutura deve ser mantida dessa forma, porque você pode confundir a outra parte se você fizer a pergunta I am late? Essa forma de perguntar, só porque tem um tom de indagação ou porque tem uma interrogação, ela está errada. A forma correta é Am I late? Mesmo que você ainda não enfatize o tom de uma interrogação, o simples fato de o verbo estar antes do pronome já indica para a outra parte que isso é uma pergunta. Am I late? A resposta dessa pergunta foi No, you are on time. Não, você está na hora, está no horário, chegou no tempo certo. He is not here yet. Ele não está aqui ainda. He is not here yet é uma frase afirmativa. Veja que o verbo voltou a ficar depois do pronome. He está relacionado a ele, que é uma terceira pessoa da conversa. Esta é uma pessoa, quem respondeu é uma segunda pessoa e he é uma terceira pessoa, o que leva a entender no contexto de que havia um encontro marcado entre esta pessoa, a pessoa que já estava no local e a pessoa que ainda não havia chegado. Observe a estrutura da pergunta. Is he French? O verbo está antes do pronome. No, he is Italian. Já é uma afirmação. He is Italian significa que ele é italiano e não francês. Mas observe que o pronome voltou a ficar antes do verbo porque é uma frase afirmativa. What is his name? Qual é o nome dele? O nome dele é Paolo. His name is Paolo. O que nos leva a entender de que a terceira pessoa que ainda não havia chegado ao local chama-se Paolo.
Vocês vão aprender em aulas adiante por que na frase What is his name foi usado a palavra his. Essa palavra his está diretamente ligada ao pronome he. He is his, ok? Nós vamos ver que se houvesse uma alteração aqui, que ao invés de he, a frase fosse a respeito de she, a pergunta seria: Is she French? Ela é francesa? No, she is Italian. What is her name? Aqui haveria uma alteração. His é usado em he, her é usado em she. Ok? The verb to be in the present simple negative. O verbo to be no presente simples negativo. Nesta hora, quando vamos colocar o verbo to be no presente simples negativo, a única coisa que nós temos que fazer é observar onde se encontra o verbo na frase e colocar a palavra not logo depois do verbo. He is not French. Ok? Essa é a estrutura correta dessa frase. Agora veja os exemplos das frases afirmativas com as frases negativas. I am Brazilian é uma frase afirmativa. I am not Brazilian é uma frase negativa. He is Spanish. Ele é espanhol. He is not Spanish. Ele não é espanhol. Percebam que o not, ele vem logo após o verbo to be. He is not. Há alguns equívocos quando as pessoas estão aprendendo a falar inglês, quando elas dizem he is no Spanish. A palavra correta é not. He is not Spanish. They are French. They are not French. Eles são franceses. Eles não são franceses. O verbo to be está aqui e a palavra not logo depois do verbo to be. The verb to be in the present simple interrogative. O verbo to be no presente simples na forma interrogativa. A estrutura da frase é a seguinte. Observe que na hora de fazer uma pergunta, nós fazemos uma inversão do verbo e do pronome. Em uma frase afirmativa seria He is French. Na hora de fazer uma pergunta, nós invertemos o verbo com o pronome e a frase se muda para Is he French? É ele francês? É lógico que isso é uma pergunta, mas que quando nós vamos fazer uma tradução para o português, a pergunta segue a sequência correta do português. E nós não dizemos, é ele francês? Mas nós dizemos, ele é francês? Porque é a forma como nós perguntamos aqui no Brasil. Frase afirmativa. You are Japanese. Frase interrogativa. Are you Japanese? Na frase afirmativa é uma afirmação. Você é japonês. Na frase interrogativa é uma pergunta. Você altera o verbo, coloca o verbo antes do pronome. Are you Japanese? Essa é a forma correta, a estrutura correta da frase. She is Russian. Ela é russa. Is she Russian? É uma pergunta. É ela russa? No português, traduzido para quem fala português, ela é russa. They are Brazilian. Are they Brazilian? Eles são brasileiros. São eles brasileiros? E na tradução, eles são brasileiros? Aprendendo sobre respostas curtas, as conhecidas short answers. Quando usar? As respostas curtas, elas têm uma característica. Quando você usa ela, é simplesmente para dar uma resposta de sim ou não. Mas na língua inglesa, um pouco diferente da língua portuguesa, eu vou dar um exemplo. Quando no português eu pergunto assim, ele é italiano? E a pessoa quer dar uma resposta curta, ela fala assim, não.
Simples assim. Ou então, sim. No inglês, isso, de acordo com a cultura, é um pouco mal educado. Para que nós não passemos a impressão de que estamos sendo mal educados, a short answer, ela entra em ação. Então a pergunta é, is he Italian? E a afirmativa é, yes, he is. Sim, ele é. Se nós dissermos apenas yes, a impressão que se passa para quem está conversando com você é de que você não está muito interessado na conversa. Mas quando você dá uma resposta utilizando uma short answer logo em seguida, isso significa que você está sendo educado e que a pessoa está sendo bem-vinda na conversa. Na forma negativa, no, he is not. Lembre que o not vai sempre depois do verbo. Are you English? Yes, I am. No, I am not. Are they American? Yes, they are. No, they are not. No primeiro exemplo, are you English? A pergunta é, você é inglês? A resposta, sim, eu sou, ou não, eu não sou. Eles são americanos? Sim, eles são. Não, eles não são. Assim, nós estamos finalizando esta segunda aula. Espero que você aproveite bem esse material, revise, escute e também faça os exercícios que acompanham o curso Inglês sob Medida. Não se esqueça de rever o assunto e aproveite, repita as frases em voz alta. Não se esqueça que isso é muito importante para que à medida que você ganhe conhecimento, confiança, você destrave a sua capacidade para falar com as pessoas de outra língua, que é a língua inglesa. Terminamos assim a nossa aula e nos vemos na nossa próxima aula.